Jéssica Cruz está ao vivo conosco. A atualização sobre esse caso também, Jéssica. A mulher que por pouco não foi morta no Parque dos Faróis na semana passada. Muita agressividade, muita violência, algo que realmente impressiona demais. Seja bem-vinda agora sim. Boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você que nos acompanha. Realmente, dois casos que chocam demais. O primeiro que eu vou falar é justamente com o que você começou a descrever, Sérgio, o fato que aconteceu em Itabaianinha, na madrugada deste domingo, né? O homem, a vítima, né, que teve a mão decepada, ele teve a cabeça também atingida por um facão. Segundo ele, foi justamente essa história que ele contou para a polícia, história que você contou também, começou a contar, Sérgio. Ele estaria bebendo, tomando uma bebida alcoólica em frente à casa do suspeito e conversando com alguns amigos quando esse suspeito se aproximou e teria pedido uma bebida. O homem teria negado e ido para a esquina, mais para frente, para fugir da confusão. O suspeito teria ido em casa, teria ido atrás de um facão e foi de novo ao encontro da vítima, tentou de novo criar uma confusão. Foi quando ele teria atingido a cabeça e decepado a mão dessa vítima, desse rapaz que não teve o nome divulgado pela polícia. O suspeito também não teve o nome identificado pela polícia. Ele teria fugido, teria ido para um local de vegetação para não ser surpreendido por populares, para não ser apreendido por populares e pela polícia, né? Esse homem, essa vítima, assim que aconteceu esse fato, foi socorrido pelos populares, pelas testemunhas e também pelo SAMU. A mão dele conseguiu ser recuperada. Tudo foi trazido aqui para o Hospital de Urgências de Sergipe. A gente busca constantemente essas atualizações, mas a gente sabe que quando não tem o nome da vítima fica um pouco mais complicado, né? Mas esse caso está sendo investigado pela polícia. Inclusive, segundo a Polícia Militar de Itabaianinha, a guarnição que comanda o policiamento na região, informou que o suspeito já entrou em contato com os policiais. Informou, inclusive, que irá se apresentar à delegacia da região para os esclarecimentos. Agora sim, Sérgio, a gente muda de assunto, mas ainda falando sobre casos drásticos no final de semana, graças a Deus, essa mulher sobreviveu, a mulher que foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela foi atingida por um homem, o suspeito seria um rapaz, um homem que teria tido um relacionamento com ela. Ele efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça e o rosto dela. Ela passou por cirurgia, ainda na sexta-feira chegou aqui no Hospital de Urgências de Sergipe e é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Ed Carlos Queiroz, ele que é assessor de comunicação do Hospital de Urgências de Sergipe. Ed Carlos, boa tarde. Tá todo mundo muito preocupado, né? Essa mulher, ela, primeiro, é uma vitoriosa e ela conseguiu sobreviver a tudo isso. Como é que está a saúde dela nesse momento? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos telespectadores da TV Atalaia. O Hospital de Urgência de Sergipe é a grande referência para os usuários do sistema público de saúde no estado. Essa mulher ela deu entrada na última sexta-feira aqui no USE, vítima, portanto, de um atentado de arma de fogo, na verdade, e foi identificado, foi constatado, né, que ela estava com um traumatismo crânioencefálico. Prontamente ela foi encaminhada para o centro cirúrgico e no centro cirúrgico foi constatado também que havia dois projéteis, um na face e o outro sobre o crânio. Então nessa cirurgia foi uma cirurgia de sucesso, foram retirados, né, esses projéteis e prontamente ela foi encaminhada para uma UTI. E a notícia boa é que o quadro dela é estável, ela segue em uma recuperação satisfatória, inclusive consciente, e a comunicação é realizada principalmente com os médicos, com os enfermeiros. Ela escreve, consegue pedir água. Então, assim, ela está consciente, está estável, a recuperação está evoluindo bem e a equipe médica está reduzindo a sedação dela para ver como é que ela vai reagir a essa diminuição, essa redução da sedação, e a gente vai ter uma consciência, uma noção mais clara
do quadro dela, se haverá sequelas ou não, por exemplo. Isso tem que acontecer aos poucos, né? A diminuição desses medicamentos, porque é um trauma que ela sofreu, tanto psicológico como físico, né? Exatamente, né? É um procedimento que é realizado aos poucos, né? Então, por isso, a cirurgia foi recente, o trauma também foi recente, e aí existem várias dores, existe todo um processo que é realizado pelos médicos, né, de sedativos, que diminuem principalmente as dores provocadas por estes traumas, e aos poucos vai se reduzindo os sedativos, e a gente os profissionais médicos vão observando como é que ela vai reagindo a essa redução, mas essa programação é para a extubação da paciente. Ela continua entubada, mas há uma programação para a extubação dela. Já há previsão dessa extubação? Não, nós não temos ainda essa previsão, os médicos não nos deram essa previsão. Estava, inclusive, agora na UTI em que ela está lá hospitalizada, os médicos não deram nenhuma previsão ainda, mas informaram que segue, né, com esta previsão de diminuição dos sedativos para uma possível extubação. Eles não deram ainda prazo para extubá-la, né? Eles querem saber também como é que está essa mulher, né? Se há consequências de tudo isso que aconteceu com ela. Eles falam sobre isso? Obviamente que as sequelas psicológicas elas ficarão, mas a gente não dá para dizer exatamente ainda quais são as sequelas, porque ela segue entubada. Isso dificulta ela a mesma verbalizar, né, com a equipe de médicos, mas ela escreve, ela está consciente, né, é importante isso, após o trauma que ela sofreu, né, foram 2 projéteis que foram retirados. Então, foi uma cirurgia extremamente complicada, uma cirurgia que demorou um tempo muito grande, a cirurgia foi realizada com sucesso, e não fica um trauma muito grande. Então, assim, não dá para a gente dizer exatamente quais são as sequelas e os traumas, somente com essa redução desses sedativos que os médicos vão dar uma previsão maior, se ficará com sequelas, que tipo de sequelas ficará. Mas, a princípio, ela continua se comunicando com a equipe médica e, inclusive, está consciente, né? Ed Carlos, muito obrigada pela sua participação, né? A assessoria de comunicação que tem esse papel de nos informar, e todo mundo muito preocupado e torcendo muito, né, Sérgio, pela recuperação dessa mulher. É bom a gente lembrar que esse homem, o suspeito, ele continua foragido, tá? E quem tiver mais informações, o ideal é que procure a polícia, seja se identificando ou não, através do 181. Mas qualquer informação é muito importante nesse momento, para a conclusão de um inquérito policial, para a conclusão de uma investigação. Como a Ed Carlos falou, ela no momento ela se comunica muito pouco, né? E ninguém quer provocar mais trauma do que ela já está. Então, por isso que é preciso que ela se recupere, para que ela também preste esclarecimentos à polícia e conte essa história, né? Que a gente já viu, já dá até para entender o que aconteceu, né, Sérgio? Verdade, Jéssica, a atualização tão importante, fundamental do Ed com relação ao estado dela, né, ao estado médico dela, e também com relação às sequelas emocionais. Essas sequelas emocionais, elas são devastadoras.